Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, jovens da Federação de Mocidades do Presbitério de Volta Redonda. E eu quero dizer da minha satisfação de ter recebido o convite aí do presidente de vocês, o Flávio Brasil, para trazer uma breve reflexão para estes dias que nós estamos vivendo, para alimentar a nossa esperança nestes tempos de pandemia. Eu sou o pastor Milton César, sou diretor do Instituto Bíblico do Norte, aqui na cidade de Garanhuns, em Pernambuco, e eu gostaria de deixar um texto das Escrituras e fazer uma breve reflexão. O texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40, onde nós vamos encontrar duas histórias entrelaçadas de pessoas que estavam em algum momento quase que desesperadas ou desesperadas e recorrem a Jesus, alimentam a sua esperança no Senhor Jesus. Então, Lucas capítulo 8, versículo 40 diz assim, que ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? E como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. E vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Eu li até o versículo 56 deste precioso texto, que traz muito à minha mente a ideia de esperança. E eu lembro agora de um ditado popular que diz assim, a esperança é a última que morre. Mas você já parou para pensar que ao expressar esta frase, você está dizendo que a esperança também morre? A esperança só é a última, mas morre também. E é verdade, quando se coloca a esperança na pessoa errada ou na coisa errada, a esperança vai acabar morrendo e a pessoa vai se desiludir, desanimar, desistir, vai se entregar completamente. Entretanto, nós podemos aprender na Escritura que com Jesus a esperança, além da esperança, nós podemos continuar tendo esperança, mesmo depois que esta esperança humana acaba, é possível manter a esperança. Vou citar apenas um exemplo dos muitos que você pode encontrar nos noticiários. Se fizer uma pequena busca no Google, você vai ver casos como aquele que aconteceu no ano de 2010, mais precisamente no dia 5 de agosto de 2010, uma mina chamada Mina de San José, lá no Chile,
desmoronou uma parte interna, era uma mina enorme, 33 mineiros foram soterrados. Foi um desespero geral, porque não se sabia se eles tinham morrido ou não. Eles estavam soterrados a 700 metros de profundidade. 17 dias se passaram com as autoridades, bombeiros, fazendo escavações e tentando perfurar com sondas para fazer contato caso houvesse algum mineiro sobrevivente. Só depois de 17 dias descobriram que eles estavam vivos, eram 33, mas não tinham como sair. Boa parte da gruta, da caverna, daquela mina, dos túneis estavam alagados e eles não tinham como sair. Então agora o processo era traçar estratégias de como chegar até o lugar onde eles estavam e como retirá-los. Mergulhadores treinados traçaram estratégias e finalmente conseguiram tirá-los, todos os 33 mineiros vivos, depois de 70 dias naquela caverna. Isto é alimentar esperança. Isto é perceber que contra todas as expectativas ainda há esperança, mas eu quero aplicar especificamente para o caso do texto bíblico. Neste texto nós encontramos a história de um homem que se chamava Jairo, que era chefe de uma sinagoga judaica e que tinha uma filha de 12 anos que estava horrivelmente enferma. Na verdade, a menina estava à beira da morte, tanto é que veio a morrer. E na sequência, a história de uma mulher que tinha 12 anos, que sofria com um fluxo de sangue, com uma hemorragia, já tendo gasto todos os seus recursos e não encontrava solução. Estes dois casos, de Jairo esperando a cura da filha e da mulher com a hemorragia, demonstram que há esperança, além da esperança, em primeiro lugar, para quem recorre a Jesus. Aqui no texto, o que foi que nós vimos? Jairo corre ao encontro de Jesus, pede a Jesus que vá até a sua casa, porque a sua filha estava horrivelmente enferma. Na sequência, vemos no versículo 43 que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo e não encontrava solução, ela penetra a multidão e toca nas vestes de Jesus, porque dizia: se eu apenas tocar nas suas roupas, eu ficarei curada. Uma mulher que já havia gasto 12 anos da sua vida tentando encontrar a solução, que já havia gasto todos os seus recursos monetários, financeiros, e não encontrava a solução, mas ela agora recorre à pessoa certa. Então, em momentos de pandemia ou não, quando enfrentamos lutas e dificuldades, a melhor coisa é alimentar a nossa esperança, recorrendo, buscando a Jesus, recorrendo a Jesus. Você quer ver outros exemplos bíblicos? Lá no livro do profeta Jonas, o fujão, quando Jonas foge noutra direção da que Deus lhe havia mandado, e vem aquela tempestade, e ele estava no navio, e foi jogado na água, e um grande peixe o tragou. Quando estava no abismo, quando estava no fundo do poço, quando estava no ventre do peixe, versículo 1 do capítulo 2 de Jonas diz assim: então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. No ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ele de fato recorre a Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 2, encontramos o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, quando numa festa de casamento acabou o vinho e a mãe de Jesus recorre a ele. Chama os empregados da casa, manda que tragam água e as talhas, os potes de barro, e diz assim: fazei tudo o que ele vos mandar. E Jesus resolveu a questão, ou seja, recorreram à pessoa certa. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, Lázaro, amigo de Jesus, morre, e depois de 4 dias Jesus chega em sua casa e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, recorrem a Jesus. Mestre, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. E Jesus diz: ele não morreu. Esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele já havia dito aos discípulos, e agora ele diz assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, há esperança, além da esperança, para quem recorre a Jesus. Em segundo lugar,
Há esperança além da esperança para quem confia em Jesus. Você vê que quando a mulher interrompe a ida de Jesus à casa de Jairo, a partir do versículo 43, e ele se demora um pouco ali, quem me tocou, etc. De repente, aí você passa para o versículo 49 e seguintes, chega um emissário da casa de Jairo e diz, pode parar, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu. E Jesus diz a Jairo, não temas, crê somente e ela será salva. E eles prosseguem, e Jairo leva Jesus à sua casa, é uma prova que ele confiou no Senhor, e lá o resultado foi, a menina reviveu. Temos um outro caso no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, aquela história da mulher cananeia, que tinha uma filhinha também que estava horrivelmente doente, e ela vinha gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente enferma. Jesus não lhe dava atenção, ela insistia, os discípulos intercederam, mestre, despede logo essa mulher, porque ela está incomodando. E Jesus diz, não posso tirar a comida dos filhos para dar aos cachorrinhos. E a mulher diz, mestre, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E Jesus diz, ó mulher, grande é a tua fé. E no mesmo instante a menina foi curada. Ela confiou em Jesus, ela creu de fato em Jesus Cristo. No caso aqui, Jairo vai chamar Jesus. A menina morre e ele recebe a notícia. Mesmo assim ele continua confiando em Jesus, porque há esperança além da esperança para quem confia em Jesus. Em terceiro e último lugar, há esperança além da esperança para os que esperam em Jesus. Às vezes é necessário esperar. Não é no mesmo instante que a Covid-19 ou coronavírus vai desaparecer, mas nós podemos e devemos continuar alimentando a nossa esperança no Senhor. O versículo 43 diz que essa mulher com o fluxo de sangue já sofria há 12 anos. 12 anos, é certo que ela não estava 12 anos esperando em Jesus especificamente, mas sofria 12 anos, tentou tudo o que podia, não conseguiu resultados, esperou e recebeu a resposta de Jesus e foi curada. Como a filha de Jairo também, Jesus vai até a casa, entra no quarto, toma a menina pela mão, ordena que se levante e a menina revive. Portanto, há esperança, além da esperança para os que esperam em Jesus. A Bíblia é cheia de textos nos mandando esperar. Salmo 37, versículo 7 diz, descansa no Senhor e espera nele. Salmo 25, versículo 3 diz, com efeito, dos que em ti esperam, nenhum será envergonhado. Salmo 27, 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E o Salmo 31, versículo 24, que diz, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Portanto, meus queridos, é necessário esperar no Senhor, crer nele. A esperança não é a última que morre. A esperança em Jesus nunca morre, porque há esperança além da esperança humana. Paulo diz na carta aos Romanos, e eu quero concluir com isto, no capítulo 5, depois de falar de justificação pela fé, ele diz, e a perseverança traz experiência, e a experiência traz esperança. No versículo 4 e no 5 diz, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Grande abraço, mantenha a esperança com os olhos fitos em Jesus.